Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Damos início à terceira reunião ordinária da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, registrando a presença dos integrantes, vereador Eduardo Rafael Maro e da vereadora Ivete Calegar da Silva, junto comigo, vereador Lucas Stoll. A pauta da nossa reunião ordinária desta data é a leitura dos relatórios e submissão à votação dos mesmos de 8 projetos, entre de lei ordinária e também projetos de resolução legislativa. O primeiro projeto da pauta trata-se do relatório ao projeto de lei número 8 de 2026, que está sob relatoria do vereador Eduardo Maron. Com a palavra o vereador Eduardo. 8. Boa tarde a todos. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Parecer número 007/2026. Número do processo 039/2026. Data do protocolo 28 de janeiro de 2026. Tipo da matéria, projeto de lei ordinário. Número da matéria 008/2026. Relator Eduardo Rafael Etonmar. Autor Poder Executivo. Ementa. Fixa o valor do auxílio alimentação dos agentes públicos municipais a ser implementado a partir do exercício de 2026 e altera o artigo 3º da Lei Municipal número 3.517, de 1º de abril de 2014, e da outras providências. Posicionamento favorável à tramitação da matéria. Relatório. Vem a análise dessa Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas o projeto de lei número 008/2026, de autoria do Poder Executivo, que fixa o valor do auxílio alimentação dos agentes públicos municipais a ser implementado a partir do exercício de 2026 e altera o artigo 3º da Lei Municipal número 3.517, de 1º de abril de 2014, e da outras providências. Acompanha o projeto de lei a sua justificativa, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa, designação de relatoria e impacto financeiro. É o breve relatório, passo a análise nos termos regimentais com base nas atribuições previstas pelo artigo 56 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina, analiso, emito posicionamento e voto nos seguintes termos. Posicionamento. O projeto de lei ordinário número 008/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, fixa o valor do auxílio alimentação dos agentes públicos municipais em R$ 1.100, estabelecendo contrapartida do servidor no valor de R$ 35 e a participação do município no montante de R$ 1.065, com vigência a partir do dia 1º de março de 2026. A proposição também altera o artigo 3º da Lei Municipal número 3.517, de 1º de abril de 2014, adequando o valor da Bolsa Auxílio Alimentação concedida aos profissionais vinculados ao programa Mais Médicos ao mesmo valor fixado para os demais agentes públicos municipais. O projeto de lei veio acompanhado de exposições de motivos, parecer jurídico favorável com ressalvas e declaração do ordenador de despesa, nos termos da Lei Complementar número 101 de 2000. Nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Horizontina, compete à Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas analisar o aspecto orçamentário, financeiro e fiscais das proposições submetidas à sua apreciação. O reajuste do auxílio alimentação caracteriza aumento de despesa de natureza continuada, sujeitando-se à disposição do artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Consta nos autos a declaração do ordenador da despesa, no qual o chefe do Poder Executivo declara a existência de recursos orçamentários suficientes para a execução das despesas decorrentes do projeto de lei número 08 de 2026, bem como a compatibilidade da despesa com a Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual, não havendo afronta aos limites legais
de despesas públicas. Sobre o aspecto financeiro, o reajuste encontra-se devidamente ajustado, considerando a composição inflacionária e a política de valorização do servidor público municipal, sem comprometer o equilíbrio das contas públicas. Ressalta-se ainda que o auxílio alimentação possui natureza indenizatória, não se incorporando à remuneração dos servidores, o que reduz impactos futuros sobre encargos previdenciários. Dessa forma, não se verificam impedimentos de ordem orçamentária ou financeira à tramitação da matéria no âmbito desta comissão. Voto do relator. Diante dos fundamentos aqui expostos, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria, para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 10 e 24 de fevereiro de 2026, vereador Eduardo Rafael Itonmaro, relator. Feita a leitura do relatório, abre espaço para discussão. Então, como vota o vereador Ivete? Acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator, portanto, aprovado por unanimidade o relatório. Próximo seria o projeto de lei número 11 de 2026, igualmente de relatoria do vereador Eduardo Maro. Com a palavra, o vereador Eduardo. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Parecer número 010/2026. Número do processo 042 de 2026. Data do protocolo 28 de janeiro de 2026. Tipo da matéria, projeto de lei ordinário. Número da matéria 011/2026. Relator Eduardo Rafael Itonmaro. Autor Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos agentes públicos do município de Horizontina na forma do cartão alimentação. Revoga a Lei Municipal número 3.248, de 23 de maio de 2011, e dá outras providências. Posicionamento favorável à tramitação da matéria. Relatório. Vem análise dessa Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas o projeto de lei ordinária número 011/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão do auxílio alimentação aos agentes públicos do município de Horizontina, na forma do cartão alimentação, revoga a Lei Municipal número 3.248, de 23 de maio de 2011, e dá outras providências. Acompanha o projeto de lei a sua judicativa, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa, designação de relatorias, ata Coparp, impacto financeiro, mensagem retificativa e parecer do TSE. É o breve relatório, passo a análise nos termos regimentais com base nas atribuições previstas pelo artigo 56 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina, analiso e emito posicionamento e voto nos seguintes termos. Posicionamento. Trata-se do projeto de lei número 11/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão do auxílio alimentação aos agentes públicos do município de Horizontina, na forma do cartão alimentação, revogado a Lei Municipal número 3.248 de 2011. A matéria foi acrescida de mensagem retificativa, ajustando dispositivos referentes à inclusão de agentes políticos do Poder Executivo, critérios de efetivo exercício e regra de tramitação quanto à utilização do benefício do território municipal. Constam nos autos parecer jurídico favorável com ressalvas técnicas, estudo de impacto financeiro com projeções para o exercício de 26 a 29, bem como declaração do ordenador da despesa nos termos do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Compete a essa comissão examinar os aspectos orçamentários, financeiros e de responsabilidade fiscal da proposição.
Do ponto de vista fiscal, verifica-se que o projeto está instruído com estimativa de impacto financeiro, demonstrando o reflexo anual estimado em R$ 9.915.760 para o exercício de 2026, com projeções para os exercícios subsequentes. Consta ainda a declaração formal do chefe do Executivo quanto à existência de recursos orçamentários suficientes e compatibilidade com o planejamento fiscal. A natureza do benefício é expressamente definida como indenizatória, não incorporável e não sujeita a encargos previdenciários ou tributários, o que está em consonância com o entendimento recente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, desde que observados os princípios da razoabilidade, moralidade e controle da despesa pública. A mensagem retificativa aprimorou o texto original ao condicionar o pagamento dos agentes políticos ao efetivo exercício do mandato, reforçando o caráter indenizatório de verba e mitigando riscos de questionamento por parte dos órgãos de controle. Contudo, essa comissão ressalta que a despesa possui natureza continuada, exigindo acompanhamento permanente quanto ao impacto sobre os limites de despesa com o pessoal e a sustentabilidade fiscal do município, especialmente diante da ampliação do rol de benefícios. Voto do relator. Diante do exposto, considerando que há estimativa de impacto orçamentário financeiro, existe a declaração formal de adequação às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. O benefício é estruturado com verba indenizatória. Foram promovidos ajustes técnicos por meio de mensagem retificativa. Voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 11/2026, no âmbito dessa comissão, recomendando-se rigor na execução do controle das despesas, a fim de preservar o equilíbrio fiscal e a conformidade com os princípios da responsabilidade na gestão pública. Horizontina, 24 de fevereiro de 2026, vereador Eduardo Rafael Itonmaro, relator. Obrigado, vereador. Coloco em votação o relatório. Vereador Ivete, como vota? Eu voto de acordo com o relator. Também acompanho o relator. Então, aprovado o relatório por unanimidade. Parecer. Próximo projeto, projeto de lei ordinária 14, 2026, de relatoria da vereadora Ivete Calegar da Silva. Com a palavra, relatora. Orçamento, Finanças e Contas Públicas 015/2026. Número do processo 081/2026. Data do protocolo 13 de fevereiro de 2026. Tipo de matéria, projeto de lei. Número da matéria 014/2026. Relator Ivete Fátima Calegaro da Silva. Autor Poder Executivo. Ementa. Autoriza abrir crédito adicional especial no orçamento vigente. Relatório. Conforme determina o regimento interno, for encaminhada para a devida análise desta Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas o projeto de lei número 014/2026, que autoriza abrir crédito adicional especial no orçamento vigente. Acompanha o projeto de lei, respectiva justificativa, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa e ato de designação de relatoria. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, passemos à análise, posicionamento e voto. É o breve relatório. Posicionamento. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, no âmbito de suas atribuições regimentais, procede à análise do projeto de lei número 014/2026, de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 300.825, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, para aquisição de uma retroescavadeira com recursos oriundos de emenda parlamentar federal, não previstas na LOA 2026. A medida é necessária para a inclusão formal da despesa no orçamento,
conforme previsto no artigo 41, inciso 2º e artigo 43 da Lei nº 4.320 de 1964, bem como no artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal, que exigem autorização legislativa e indicação da fonte de recursos para abertura de crédito especial. No caso, a cobertura se dará por excesso de arrecadação decorrente de transferência da União. Do ponto de vista orçamentário e fiscal, observa-se que o investimento é custeado por recurso vinculado, não configurando criação de despesa obrigatória de caráter continuado, preservando o equilíbrio das contas públicas. Ressalta-se que a execução deverá ocorrer mediante a efetiva confirmação do ingresso da receita, garantindo responsabilidade e segurança na gestão. Além da regularidade técnica, destaca-se o relevante interesse público da matéria. A aquisição da retroescavadeira fortalecerá a estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Rural, ampliando a capacidade de atendimento às demandas do setor agrícola e contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico do município. Isto posto, passemos ao voto do relator. Uma vez que este projeto de lei se encontra revestido de todos os requisitos indispensáveis, esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria pelo rito ordinário para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 24 de fevereiro de 2026, vereadora Ivete Fátima Calegari da Silva, relatora. Feita a leitura do relatório, coloco em discussão, em votação, vereador Eduardo. Acompanho o relator. Também acompanho, então, aprovado por unanimidade. Próximo projeto, número 15, que está sob relatoria do vereador Eduardo Maron. Com a palavra, relator. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Parecer número 016/2026. Número do processo 082/2026. Data do protocolo 13 de fevereiro de 2026. Tipo da matéria, projeto de lei ordinário. Número da matéria 015/2026. Relator Eduardo Rafael Wittmann Maron. Autor Poder Executivo. Ementa. Cria no quadro temporário de pessoal do Poder Executivo do município de Horizontina categoria funcional para a contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Posicionamento favorável à tramitação da matéria. Relatório. Vem análise dessa Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas o projeto de lei ordinário no 015/2026, de autoria do Poder Executivo, que cria no quadro temporário de pessoal do Poder Executivo do município de Horizontina, categoria funcional para a contratação temporária e excepcional interesse público e da outras providências. Acompanha o projeto de lei a sua justificativa, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa, designação de relatorias e impacto financeiro. É o breve relatório, passo a análise nos termos regimentais, com base nas atribuições previstas pelo artigo 56 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina, analiso e emito posicionamento e voto nos seguintes termos. Posicionamento. Trata-se do projeto de lei número 015/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que cria no quadro temporário de pessoal do município de Horizontina categorias funcionais destinadas à contratação temporária por excepcional interesse público, abrangendo cargos nas áreas de assistência social e saúde, com prazo determinado e ingresso mediante processo seletivo simplificado. A proposição veio acompanhada do parecer jurídico favorável, estudo de adequação orçamentária e financeira e declaração do ordenador de despesa, em atendimento ao disposto do artigo 16 da Lei Complementar número 101/2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Compete a essa comissão analisar os aspectos orçamentários, financeiros e de controle da despesa pública, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal. Do ponto de vista fiscal, verifica-se que o projeto atende às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, estando devidamente instruído com estimativa do impacto financeiro para o exercício de 2026 e 2027, bem como declaração expressa de que há disponibilidade orçamentária e financeira
para suportar as despesas decorrentes. Conforme demonstrado no estudo técnico, os gastos com pessoal permanecem abaixo do limite legal, inclusive do limite prudencial, previsto no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não comprometendo o equilíbrio fiscal do município. Ressalta-se ainda que as contratações propostas possuem natureza temporária, prazo certo, justificativa vinculada à continuidade do serviço público essencial, especialmente na área da saúde e da assistência social, e não configuram expansão permanente do quadro de pessoal, o que reduz riscos futuros ao erário. Sob a ótica desta comissão, não se identificam inconsistências financeiras, orçamentária ou afronta às normas de responsabilidade fiscal, cabendo a análise do mérito e conveniência administrativa aos demais comissões e ao plenário. Voto do relator. Diante dos fundamentos aqui expostos, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria, para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 24 de fevereiro de 2026, vereador Eduardo Rafael Itamar, um relator. Lido o relatório, abre espaço para discussão, votação, vereador Ivete. Acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator, então está aprovado por unanimidade. Próximo projeto de lei número 16, que está sob minha relatoria. Comissão do Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o parecer número 17, data do protocolo 27/1, projeto de lei ordinária, número da matéria 016, relator vereador Lucas Edstol, autor o Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por excepcional interesse público enfermeiro 40 horas, técnico em enfermagem 40 horas e agente administrativo 40 horas. Posicionamento é favorável à tramitação. Relatório. Vem análise desta Comissão do Orçamento, Finanças e Contas Públicas o projeto de lei número 16/2026, iniciativa do Poder Executivo Municipal, que objetiva a autorização para a contratação temporária de enfermeiro 40 horas, um cargo, técnicos de enfermagem 40 horas, 3 cargos, e agente administrativo 40 horas, até 5 cargos. Acompanha um projeto de lei só justificativo, impacto financeiro, parecer jurídico número 023, de 2026, emitido por assessoria jurídica desta Casa, e o ato de designação das relatorias. É o breve relatório, passa análise nos termos regimentais, com base nas atribuições previstas no artigo 56 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, analisa, emite posicionamento e voto nos seguintes termos. Compete a esta comissão manifestar-se quanto aos aspectos orçamentários, financeiros e de adequação fiscal da matéria, nos termos do Regimento Interno desta Casa e da legislação pertinente. A contratação temporária com a finalidade de assegurar a continuidade, organização e qualidade de serviços públicos de saúde e administrativos no âmbito do município, desde que destinados a atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, devidamente justificada conforme previsto em lei, desta forma, preenchendo lacunas e suprindo afastamentos legais, atuando na cobertura de turnos estendidos, recompondo a força de trabalho em unidades estratégicas, revela-se sob o aspecto da gestão fiscal justificável, uma vez que visa assegurar a continuidade de serviços públicos e a de saúde e administração no âmbito do município, e desde que destinada a atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, justificada conforme prevista em lei. Destaca-se que a reposição decorrente de exoneração e substituição por afastamento não configura, em tese, expansão permanente de despesa, mas sim recomposição e manutenção da capacidade operacional de serviços públicos essenciais, notadamente saúde e educação, áreas de aplicação mínima constitucional obrigatória. No tocante aos agentes administrativos, a inexistência de concurso público vigente reforça a necessidade de solução transitória, até a realização de novo certame, evitando prejuízo à continuidade de serviço público, princípio basilar da administração pública. O projeto de lei ordinária em análise não apresenta vícios de competência e de iniciativa, revela-se constitucional, legal e formalmente regular. A proposição
possui iniciativa adequada. Encontra-se fundamento no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e apresenta impacto financeiro nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não ultrapassa limites de despesa com o pessoal e demonstra justificativa formal de excepcionalidade. Sob enfoque orçamentário e financeiro, a proposição implica aumento de despesa com o pessoal, razão pela qual deve observar as disposições da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente os artigos 16 e 17, que exigem estimativa de impacto orçamentário e financeiro e declaração do ordenador de despesa quanto à adequação com a Lei Orçamentária Anual, compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei das Diretrizes Orçamentárias. Os limites de despesa com pessoal previstos no artigo 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal e a existência de dotação orçamentária suficiente para suportar as contratações pretendidas. Atendidos os requisitos supramencionados, não se vislumbra óbito de natureza orçamentária ou financeira a tramitação da matéria, é o relatório. Diante do exposto, dos fundamentos aqui expostos, esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria pelo rito ordinário para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 24 de fevereiro de 2026, vereador Lucas Redstall, relator da Comissão do Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Lido o relatório, eu abro espaço para discussão dos colegas. Para votação, vereador Ivete. Acompanho o voto do relator. Vereador Eduardo. Também acompanho o voto do relator. Então, por unanimidade, aprovou o parecer. Aprovamos o relatório. Passamos para o próximo projeto de lei número 17, de relatoria da vereadora Ivete Fátima Calegaro da Silva. Com a palavra, vereadora. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, número 018 de 26, número do processo 0084 de 26, dado do protocolo 3 de 2 de 26, tipo de matéria, projeto de lei, número da matéria 017 de 2026, relator Ivete Fátima Calegaro da Silva, autor Poder Executivo. Ementa, autoriza o Poder Executivo Municipal a inserir metas no PPA e na LDO e abrir crédito adicional especial no orçamento vigente. Relatório. Conforme determina o regimento interno, fora encaminhado para a devida análise desta Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, a COF, o projeto de lei número 017/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a inserir metas no PPA e na LDO e abrir crédito adicional especial no orçamento vigente. Acompanha o projeto de lei, respectiva justificativa, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa e ato de designação de relatoria. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, passemos à análise, posicionamento e voto. É o breve relatório. Posicionamento. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, no exercício de sua competência regimental, ao analisar o projeto de lei ordinário número 017/2026, que autoriza a inserção de metas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a abertura de crédito adicional especial no valor total de R$ 151.477 destinados à manutenção de escolas vinculados ao programa Escola em Tempo Integral, ETI, manifesta-se nos seguintes termos. O projeto atende à exigência constitucional, pois solicita autorização legislativa expressa e indica a fonte de recursos, o excesso de arrecadação e superávit do exercício anterior. Materialmente, a proposição encontra respaldo no artigo 211 da Constituição Federal, que trata da competência municipal na educação básica, bem como no artigo 212, que fixa a aplicação mínima de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino. A destinação dos valores ao programa Escola em Tempo Integral revela alinhamento com política pública educacional nacional instituída pela Lei Federal número 14.640 de 2023. Verifica-se ainda que a matéria promove a compatibilização entre os instrumentos de planejamento, o PPA, a LDO e a LOA, preservando a harmonia do sistema orçamentário municipal e viabilizando a implementação de política pública educacional alinhada às diretrizes nacionais para a educação em tempo integral.
No que diz respeito à responsabilidade fiscal, não se constata a criação de despesa obrigatória de caráter continuado, nem ampliação estrutural de gastos, tratando-se de aplicação de recursos vinculados, em conformidade com a legislação vigente. Diante do exposto, esta comissão entende que o projeto encontra-se regular sobre os aspectos orçamentários e financeiros, razão por atender ao interesse público e adequada gestão dos recursos destinados à educação municipal. Isto posto, passemos ao voto do relator. Uma vez que este projeto de lei se encontra revestido de todos os requisitos indispensáveis, esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria pelo rito ordinário, para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 24 de fevereiro de 2026. Vereadora Ivete Fátima Calegaro da Silva, relatora. Feita a leitura, abro discussão do relatório. A votação, então, como vota o vereador Eduardo? Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho. Então, aprovado por unanimidade. Próximo projeto, 18/2026, relatoria do vereador Eduardo Maron. Com a palavra. Parecer da Comissão de Finanças e Contas Públicas. Parecer número 019/2026. Número do processo 085/2026. Data do protocolo 13 de fevereiro de 2026. Tipo da matéria, projeto de lei ordinário. Número da matéria 018/2026. Relator Eduardo Rafael Maron. Autor Poder Executivo. Ementa. Autoriza o Poder Executivo Municipal a inserir metas no PPA e na LDO e abrir crédito adicional especial no orçamento vigente. Posicionamento favorável à tramitação da matéria. Relatório. Vem análise dessa Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas o projeto de lei ordinária número 018/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a inserir metas no PPA e na LDO e abrir crédito adicional especial no orçamento vigente. Acompanha o projeto de lei e a sua justificativa, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa e designação de relatoria. É o breve relatório, passo a análise nos termos regimentais com base nas atribuições previstas pelo artigo 56 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina. Analiso e emito posicionamento e voto nos seguintes termos. Posicionamento. Trata-se do projeto de lei número 018/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que autoriza a inserção de metas no Plano Plurianual, PPA, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, bem como a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento vigente, com indicações de fontes de recursos vinculadas a transferências, convênios, superávit financeiro e excesso de arrecadação. A matéria visa viabilizar investimentos e custeios na área do esporte, qualificação profissional e saúde, incluindo infraestrutura esportiva, cursos do programa RS Qualificações, Recomeçar, qualificação na assistência farmacêutica e aquisição de ambulância, entre outras ações. O projeto veio acompanhado de parecer jurídico favorável com ressalvas quanto à necessidade de comprovação formal das fontes indicadas. Compete a essa comissão examinar os aspectos orçamentários, financeiros e de responsabilidade fiscal da proposição. A abertura de crédito adicional especial encontra fundamento no artigo 41, inciso 2º da Lei nº 4.320, de 1964, sendo o instrumento adequado quando inexistente dotação específica da Lei Orçamentária Anual. O projeto apresenta a devida discriminação do órgão, unidade orçamentária, função, programa, ação, natureza da despesa e fonte de recurso, permitindo o controle legislativo externo. Observa-se que a proposição indica como fonte de cobertura o superávit financeiro do exercício anterior e o excesso de arrecadação, além de recursos vinculados a transferências e convênios. Contudo, conforme destacado no parecer jurídico, recomenda-se que a administração
complemente a instrução com o demonstrativo formais exigidos pelo artigo 43, parágrafo 1º e parágrafo 3º da Lei nº 4.320 de 1964, especialmente quanto à apuração do superávit financeiro por fonte e a memória do cálculo do excesso da arrecadação. Sob a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal, não se identifica a criação de despesas obrigatórias de caráter continuado, mas a adequação orçamentária para execução de recursos vinculados à finalidade específica, não havendo em tese afronta ao equilíbrio fiscal. Assim, do ponto de vista estritamente orçamentário e financeiro, a matéria mostra-se tecnicamente viável, desde que observa na fase de execução a devida comprovação das fontes indicadas. Voto do relator. Diante dos fundamentos aqui expostos, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria, para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 24 de fevereiro de 2026, vereador Eduardo Rafael Itonmaro, relator. Lido o relatório, abro o espaço para discussão. Para votação. Acompanho o voto do relator. Também acompanho, portanto, aprovado por unanimidade. Próximo projeto de resolução número 4 de 2026, que está sobre minha relatoria. Comissão do Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o parecer número 20, número do processo 59/2026, protocolado dia 9 de fevereiro de 2026, tipo da matéria, um projeto de resolução, número 004, relator, vereador Lucas Edstol, autor, Poder Legislativo, mesa diretora. Ementa, dispõe sobre o regime de adiantamento de numerário e reembolso de despesas de pronto pagamento no âmbito do Poder Legislativo do Horizontina. Posicionamento é favorável à tramitação da matéria. O relatório. Vem análise desta Comissão do Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o projeto de resolução 004/2026, que dispõe sobre o regime de adiantamento de numerário e reembolso de despesas de pronto pagamento no âmbito do Poder Legislativo de Horizontina. Acompanha o projeto de lei justificativo, parecer jurídico número 4/2026, emitido por assessoria jurídica desta Câmara, e também o ato de designação de relatorias. É o breve relatório, passo a análise nos termos regimentais e com base nas atribuições previstas no artigo 56 do regimento interno desta Casa. Analiso e emito posicionamento e voto nos seguintes termos. Compete à Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas manifestar-se sobre matérias que envolvam repercussão financeira, execução orçamentária e regularidade na gestão fiscal. No tocante ao aspecto orçamentário e financeiro, o projeto não cria nova despesa obrigatória, nem amplia despesas permanentes, limitando-se a regulamentar a forma de execução de despesas já previstas na LOA, conferindo maior organização, controle e padronização aos procedimentos. O projeto de resolução legislativa em tela vem de iniciativa da mesa diretora da Câmara, que visa instituir e regulamentar o regime de adiantamento de numerário, suprimento de fundos e reembolso de despesas de pronto pagamento no âmbito do Legislativo do Horizontina. A proposição decorre da revogação da Lei Municipal número 655, de 31 de dezembro de 1979, que anteriormente disciplinava a matéria, ocasionando lacuna normativa quanto aos procedimentos, limites e mecanismos de controle relacionados a tais despesas no âmbito da Câmara Municipal. O fundamento legal para a instituição e regularização desses regimes encontra-se amparado no artigo 68 da Lei nº 4.320, que já autoriza o adiantamento de numerário e suprimento de fundos para cobrir despesas que não possam submeter-se ao rito normal da aplicação, e ao artigo 95, parágrafo 2º, da Lei Municipal número 14.133 de 2021, que admite contratações de pequenas compras ou de serviços de pronto pagamento. O projeto tem por objetivo estabelecer regras claras, fixar limites e disciplinar procedimentos de concessão, aplicação e também prestação de contas, bem como definir as hipóteses de enquadramento das despesas de pronto pagamento, assegurando maior segurança jurídica aos gestores e transparência ao controle social. A regulamentação proposta mostra-se adequada e necessária, pois supre a lacuna normativa decorrente de revogação de lei anterior, define
Segundo, né, define critérios objetivos para a concessão de adiantamentos. Terceiro, estabelece limites e mecanismos de controle. 4, disciplina a prestação de contas. 5, reforça os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e da transparência. Ressalta-se que o regime de adiantamento e o pronto pagamento não afastam o dever de observância quanto às normas de responsabilidade fiscal, ao planejamento orçamentário e aos princípios constitucionais da administração pública, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, funcionando como um instrumento excepcional para atender despesas urgentes, imprevisíveis ou de pequena monta. A análise do projeto de resolução não apresenta vícios de competência ou iniciativa. Revela-se formalmente regular. Dessa forma, sob o prisma técnico, orçamentário e financeiro, também não se verificam óbices à tramitação e aprovação da matéria. É o relatório. Diante dos argumentos expostos, esta relatoria opina pela... eu vou reler aqui que eu entendi errado. Ante o exposto, esta Comissão do Orçamento, Finanças e Contas Públicas, por entender que a proposição encontra respaldo financeiro, não implica em criação de despesas sem previsão orçamentária, fortalece os mecanismos de controle e transparência e contribui para a regularidade de execução financeira no âmbito do Poder Legislativo e, dessa forma, então, diante dos fundamentos expostos, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria pelo rito ordinário para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. É o parecer, então, vereador Lucas Edstol, relator da Comissão do Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Lido o parecer, relatório, eu abro a discussão, a votação, vereador Ivete. Acompanho o voto do relator. Vereador Eduardo. Também acompanho o voto do relator. Então, por unanimidade, aprovamos o parecer exarado pelo relator. Próximo e último projeto a ser analisado é o projeto de resolução legislativa número 5 de 2026, sob relatoria do vereador Eduardo Rafael Hittmann Maron. Com a palavra o relator. Parecer da Comissão de Finanças e Contas Públicas. Parecer número 021/2026. Número do processo 076/2026, data do protocolo 13 de fevereiro de 2026, tipo da matéria, projeto de resolução. Número da matéria 005/2026, relator Eduardo Rafael Hittmann Maron. Autor Poder Legislativo. Ementa. Dispõe sobre o auxílio alimentação no âmbito do Poder Legislativo de Horizontina, revoga a resolução número 03 de 20 de março de 2023 e dá outras providências. Posicionamento favorável à tramitação da matéria. Relatório. Vem análise dessa Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas o projeto de resolução número 005 de 2026, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre o auxílio alimentação no âmbito do Poder Legislativo de Horizontina e revoga a resolução número 03 de 20 de março de 2023 e dá outras providências. Acompanha o projeto de lei a sua justificativa, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica dessa Casa Legislativa, designação de relatoria e impacto financeiro. É o breve relatório, passo a análise nos termos regimentais com base nas atribuições previstas pelo artigo 56 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina, analiso e emito posicionamento e voto nos seguintes termos. Posicionamento. Trata-se do projeto de resolução número 005/2026, de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal de Horizontina, que dispõe sobre a instituição do auxílio alimentação no âmbito do Poder Legislativo, revogando a resolução número 03 de 2023. A proposta fixa o valor mensal de R$ 1.100 com contrapartida do beneficiário no valor de R$ 35, abrangendo servidores efetivos, comissionados e agentes políticos em efetivo exercício, estabelecendo sua natureza indenizatória, regras de concessão, hipótese de perda de operacionalização mediante cartão eletrônico. O projeto encontra-se instruído
com parecer jurídico favorável, com recomendações técnicas, estudo de adequação orçamentária e financeira e respaldo jurisprudencial do Tribunal de Contas do Estado. Compete a essa comissão examinar o aspecto orçamentário, financeiro e de responsabilidade fiscal da proposição nos termos regimentais internos. Do ponto de vista fiscal, verifica-se que o estudo de adequação orçamentária e financeira de número 03/2026 demonstra o impacto anual da medida, estimando acréscimo de R$ 118.730 no exercício de 2026, com projeções para 27 e 28, atendendo o disposto no artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Consta ainda demonstração de compatibilidade com o PPA, LDO e o orçamento anual, bem como indicação de dotação específica 3.3.90.4600, auxílio alimentação, evidenciando que a despesa possui cobertura orçamentária suficiente. No que se refere à extensão do benefício aos agentes políticos, o parecer CT coletivo número 23/2025 do TCE do Rio Grande do Sul reconhece a possibilidade jurídica da concessão do auxílio alimentação de natureza indenizatória, desde que respeitados aos princípios da razoabilidade, moralidade e controle da despesa. Contudo, essa comissão ressalta a importância das recomendações técnicas constantes no parecer jurídico, especialmente quanto à adequação redacional do critério de 22 dias, sugerindo-se a expressão até 22 dias, para reforçar a natureza indenizatória. A necessidade de critérios objetivos de comprovação do efetivo exercício para agentes políticos. A observância rigorosa da proporcionalidade dos casos de afastamento. Tais ajustes não inviabilizam a tramitação da matéria, mas contribuem para maior segurança jurídica e prudencial fiscal. Voto do relator. Diante do exposto, considerando que o projeto de resolução número 005/2026 apresenta estimativa de impacto orçamentário e financeiro, demonstra compatibilidade com os instrumentos de planejamento, possui dotação orçamentária específica, encontra respaldo e jurisprudência atual do TCE do Rio Grande do Sul quanto à natureza indenizatória da parcela. Voto favoravelmente à tramitação da matéria no âmbito desta comissão, recomendando-se a observância das adequações técnicas sugeridas no parecer jurídico para reforço da segurança fiscal e institucional. Horizontina, 24 de fevereiro de 2026, vereador Eduardo Rafael Itonmar, relator. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Feita a leitura, o espaço para discussão do relatório. Votação. Favorável, de acordo com o voto do relator. Também sigo o voto do relator, portanto, aprovado por unanimidade. Sendo essas deliberações da nossa reunião ordinária, eu passo a palavra para a nossa assessora Aline Zolim, que fará a leitura da ata. Ata de reunião ordinária 03 de 2026. Aos 24 dias do mês de fevereiro do decorrente ano, às 17h30, no plenário da Câmara de Vereadores de Horizontina, reuniram-se os membros titulares da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Aberta a reunião pelo presidente da comissão, procedeu-se à verificação do quórum, presentes os vereadores titulares Lucas Edio Stoll, Ivete Fátima Calegar da Silva, Eduardo Rafael Ruth Maron. O presidente comunicou a tramitação dos projetos de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 8 de 2026.
que fixa o valor do auxílio à alimentação dos agentes públicos municipais a ser implantado a partir do exercício de 2026 e altera o artigo 3º da Lei Municipal número 3.517, de 1º de abril de 2014, e dá outras providências. Relatoria a cargo do vereador Eduardo Maro, e parecer de número 07 de 2026. Projeto de Lei Ordinária número 011/2026 dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos agentes públicos do município de Horizontina, na forma de cartão alimentação. Revoga a Lei Municipal número 3.248, de 23 de maio de 2011, e dá outras providências. Relatoria a cargo do vereador Eduardo Maro. E parecer de número 010 de 2026. Projeto de Lei Ordinária número 014 de 2026. Ementa autoriza abrir créditos adicional especial no orçamento vigente. Relatoria a cargo da vereadora Ivete de Fátima Calegaro da Silva, e parecer de número 015/2026. Projeto de Lei Ordinária 015 de 2026 cria no quadro temporário de pessoal do Poder Executivo do município de Horizontina categoria funcional para contratação temporária de excepcional interesse público e dá outras providências. Relatoria a cargo do vereador Eduardo Maro. E parecer de número 016 de 2026, projeto de lei ordinária 016 de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, por excepcional interesse público, enfermeiro 40 horas, técnico em enfermagem 40 horas e agente administrativo 40 horas. Relatoria a cargo do vereador Lucas Edio Stoll. E parecer de número 017 de 2026. Projeto de lei ordinária número 017 de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a inserir metas no PPA e na LDO e abrir créditos adicional especial no orçamento vigente. Relatoria a cargo da vereadora Ivete de Fátima Calegaro da Silva. E parecer de número 018 de 2026. Projeto de lei ordinária número 018 de 2026 autoriza o Poder Executivo Municipal a inserir metas no PPA e na LDO e abrir crédito adicional especial no orçamento vigente. Relatoria a cargo do vereador Eduardo Maro. E parecer de número 019 de 2026. Projeto de resolução número 04 de 2026 dispõe sobre o regime de adiantamento de numerário e reembolso de despesas de pronto pagamento no âmbito do Poder Legislativo de Horizontina e da outras providências. Relatoria a cargo do vereador Lucas Edio Stoll. E parecer número 20 de 2026, projeto de resolução número 05 de 2026, que dispõe sobre o auxílio alimentação no âmbito do Poder Legislativo de Horizontina, revoga a resolução número 03, de 20 de março de 2026 e dá outras providências. Relatório e cargo do vereador Eduardo Maro. Parecer de 2021
de 2026. Em ato seguinte, foi apresentada a análise feita a elaboração dos pareceres das comissões. As matérias tiveram os votos dos seus respectivos relatórios lidos, colocados em discussão e no ato seguinte em votação, sendo os projetos de lei aprovados por unanimidade pelos presentes. Não havendo mais assuntos, a ata foi lavrada e vai assinada digitalmente pelos vereadores membros da comissão presente à reunião. Obrigado, Aline. Coloco a ata em discussão, se alguém quiser fazer alguma alteração. Então, em votação. Aprovado. Vereador Veto. Ata aprovada. Então, também aprova a ata e encerro a presente reunião, agradecendo a presença dos colegas integrantes e também da nossa assessora Aline, que fez a leitura da nossa ata hoje. Muito obrigado e uma boa semana a todos.